Desde os primeiros minutos da Segunda Guerra Mundial, a paisagem europeia se transformou em um tabuleiro colossal, onde cada movimento podia definir o destino de nações inteiras. E foi nesse cenário caótico que surgiu uma das unidades mais enigmáticas, dadas e inesperadas de todo o conflito, o chamado Esquadrão Fantasma. Oficialmente conhecido como 23rd Headquarters Special Troops, esse grupo foi formado por artistas, engenheiros de som, especialistas em táticas psicológicas e militares com habilidades pouco convencionais, que tinham como missão executar operações de engano tão convincentes que pudessem dobrar a percepção de todo o exército alemão. Suas ações eram tão meticulosamente calculadas que chegavam a criar divisões inteiras que não existiam, movimentar colunas fictícias de tanques e transformar campos vazios em fortalezas ilusórias capazes de manipular a inteligência inimiga. À medida que o conflito avançava, particularmente após o desembarque na Normandia, sua presença começou a se tornar uma arma invisível, moldando decisões estratégicas sem jamais disparar um. É impossível compreender o impacto dessas operações sem entender a atmosfera desesperada em que a Europa se encontrava, com os aliados lutando não apenas contra o poderio militar alemão, mas também contra o tempo, o clima e a incerteza absoluta. Era necessário mais do que força bruta. Era preciso criatividade, audácia e a capacidade de prever a mente do inimigo. Assim, o Esquadrão Fantasma emergiu como um dos maiores experimentos de guerra psicológica da história moderna, manipulando sons, luzes, cenários falsos e mensagens codificadas para agir como um exército que nunca existiu de verdade, mas que influenciou diretamente batalhas decisivas. Para entender como esse grupo clandestino se estruturava, é essencial observar que, diferentemente das unidades tradicionais, o Esquadrão Fantasma era composto por perfis improváveis, ilustradores recrutados da Escola de Belas Artes, designers de moda que agora criavam padrões de camuflagem, engenheiros capazes de montar alto-falantes que simulavam colunas blindadas em movimento e operadores de rádio especializados em construir transmissões falsas que imitavam diálogos de generais inexistentes. Tudo era planejado para transmitir a sensação de que forças colossais estavam prestes a entrar. Seus caminhões carregavam tanques infláveis meticulosamente pintados, armas falsas e estruturas desmontáveis que podiam ser erguidas em poucas horas para criar acampamentos inteiros. Durante a noite, holofotes e efeitos luminosos simulavam oficinas em funcionamento, enquanto sons amplificados de motores, correntes e passos pesados criavam a ilusão de deslocamento em massa. O objetivo era sempre o mesmo: confundir os observadores aéreos alemães, induzir erros de cálculo e conduzir o inimigo para emboscadas, para regiões onde o impacto seria menor. Cada missão exigia uma sincronia absoluta entre os membros da equipe, que precisavam garantir que tudo estivesse pronto antes que os aviões de reconhecimento passassem. Enquanto isso, operadores de rádio imitavam sotaques e gírias específicas de unidades reais, reforçando a credibilidade das tropas fictícias. À medida que os aliados avançavam pela França ocupada, o Esquadrão Fantasma se tornava cada vez mais essencial, especialmente quando as tropas reais precisavam reposicionar-se sem revelar suas intenções. Em diversas ocasiões, esse grupo de ilusionistas militares criava a impressão de que regimentos inteiros estavam estacionados em locais estratégicos, atraindo ataques ou desviando a atenção alemã para áreas onde nada realmente aconteceria. Uma das técnicas mais impressionantes consistia em posicionar tanques infláveis e veículos cenográficos em padrões que imitavam formações reais, levando os inimigos a acreditarem que estavam diante de centenas de blindados. A precisão era tão grande que até a sombra dos equipamentos fictícios era cuidadosamente analisada, levando em conta o posicionamento do sol e a presença de neblina matinal. Em operações noturnas, o som desempenhava papel central. Caminhões equipados com enormes alto-falantes tocavam gravações de tanques em marcha, recriando ecos e vibrações com uma fidelidade assustadora. Assim,
Mesmo unidades alemãs que não podiam ver o que estava acontecendo eram induzidas a reagir como se estivessem prestes a ser atacadas. Esse tipo de engano produzia atrasos nas decisões inimigas, forçando redistribuições de tropas e diminuindo a capacidade de resposta do comando alemão. Uma das operações mais emblemáticas do Esquadrão Fantasma aconteceu durante a travessia do Rio Reno, quando os aliados planejavam uma das manobras mais arriscadas da campanha ocidental. Sabendo que os alemães monitoravam cada movimento, era crucial desviar sua atenção. Assim, o Esquadrão Fantasma construiu um exército inteiro de mentira a quilômetros de distância do verdadeiro ponto de travessia. Centenas de tanques infláveis foram dispostos em posições estratégicas, enquanto transmissores de rádio falsos simulavam comunicações intensas entre comandantes fictícios. Durante a noite, efeitos luminosos simulavam movimentações e reparos mecânicos, reforçando a ilusão de uma força gigantesca se preparando para atravessar o rio. Os alemães, convencidos de que essa era a frente principal, deslocaram contingentes importantes para enfrentar uma ameaça inexistente. Enquanto isso, a verdadeira operação ocorreu em outro ponto, permitindo que os aliados ganhassem vantagem estratégica e avançassem com menor resistência. O sucesso foi tão impressionante que muitos oficiais alemães só descobriram a verdade após a guerra. Essa operação demonstrou a capacidade do Esquadrão Fantasma de manipular não apenas percepções visuais e sonoras, mas também julgamentos táticos de alto nível. A fluidez das operações do Esquadrão Fantasma dependia de sua capacidade de se mover rapidamente e adaptar-se ao terreno. Em muitos casos, os membros da unidade chegavam a trabalhar a poucos quilômetros das linhas inimigas, montando cenários falsos em áreas onde eram ouvidos tiros e explosões reais. A tensão era constante, pois qualquer erro poderia revelar a farsa e colocar toda a equipe. Contudo, essa proximidade também permitia ajustes rápidos, garantindo que cada detalhe permanecesse convincente para os aviões alemães e para os espiões infiltrados. Enquanto montavam acampamentos ilusórios com tendas, bandeiras e veículos de mentira, outro grupo registrava todos os movimentos reais dos aliados para replicá-los de maneira convincente. Até rastros de pneus e marcas no solo eram artificialmente produzidos para simular tráfego pesado. Cada nova operação criava um efeito dominó que influenciava diretamente o campo de batalha, preparando o terreno para os próximos golpes estratégicos. Enquanto o avanço aliado continuava, a necessidade de operações de engano aumentava proporcionalmente, e o Esquadrão Fantasma intensificava suas manobras de guerra psicológica, inserindo-se cada vez mais fundo no território europeu devastado. Suas ações se tornavam engrenagens de um mecanismo maior, que envolvia inteligência, logística e coordenação com múltiplos exércitos. Quando a pressão alemã se mostrava mais agressiva, a unidade criava divisões ilusórias inteiras, replicando inclusive padrões de rádio das tropas reais, algo que confundia profundamente os operadores inimigos, que tentavam construir mapas coerentes das forças aliadas. Uma dessas missões após a libertação da França, o Esquadrão Fantasma instalou uma série de baterias antiaéreas falsas às margens de uma área estratégica, fazendo os alemães acreditarem que aviões aliados protegiam a região com armamento pesado, quando na verdade não havia nenhuma defesa real no local. As equipes de engenharia sonora posicionaram alto-falantes que reproduziam o ciclo típico de operação dessas baterias: disparos, recarga, movimentação e ordens gritadas em meio ao caos. Para qualquer sentinela alemão, tudo parecia autêntico. Esse tipo de engano não apenas evitava que unidades alemãs bombardeassem as estradas, mas também abria corredores de suprimentos para divisões que avançavam rapidamente, garantindo que munição, combustível e reforços chegassem intactos ao fronte. A genialidade do Esquadrão Fantasma não estava apenas em criar a ilusão de poder, mas em fazer com que ela se encaixasse perfeitamente no contexto do momento. Cada operação exigia semanas de estudo sobre a mentalidade dos comandantes alemães, seus padrões de tomada de decisão, suas respostas típicas a possíveis ameaças e o grau de vulnerabilidade em áreas específicas. A equipe responsável pelos infláveis
desenvolveu veículos tão convincentes que, vistos de cima, eram praticamente indistinguíveis dos verdadeiros. As lonas que compunham os tanques eram pintadas manualmente, respeitando desgastes naturais da guerra, manchas de óleo e até sombras artificiais para criar profundidade. Além disso, quando aviões de reconhecimento inimigos sobrevoavam a área, soldados do Esquadrão Fantasma corriam ao redor dos equipamentos infláveis fingindo manutenção, reforçando a percepção de movimento real. Os operadores de rádio, por sua vez, dominavam uma arte delicada: a criação de mensagens falsas suficientemente realistas para serem interceptadas pelos alemães, mas que não fossem tão perfeitas a ponto de levantar suspeitas. A autenticidade vinha da imperfeição calculada, dos erros intencionais que imitavam falhas humanas comuns. Isso fazia o inimigo acreditar que estava obtendo informações privilegiadas, quando na verdade era guiado cuidadosamente para conclusões erradas. Entretanto, por trás de todo o glamour das operações de engano, existia uma realidade dura e arriscada. Os integrantes do Esquadrão Fantasma raramente recebiam reconhecimento formal, pois suas ações precisavam se manter em segredo absoluto até o final da guerra. Eles viviam em constante deslocamento, mudando de posição às pressas para acompanhar o ritmo das tropas reais, frequentemente sob chuva, lama, frio intenso e bombardeios que caíam cada vez mais perto. Em situações extremas, alguns membros chegaram a vestir uniformes alemães para se infiltrar em áreas críticas, estudando rotas de patrulha ou avaliando pontos estratégicos antes de montar suas ilusões. Mesmo assim, sua missão exigia não apenas coragem, mas um tipo diferente de bravura: a capacidade de enfrentar o perigo, sabendo que talvez nunca fossem lembrados, que suas vitórias seriam invisíveis aos olhos do mundo. Apesar disso, cada operação bem-sucedida aumentava o moral dos aliados, pois reduzia baixas, abria caminhos mais seguros e desequilibrava as decisões do comando alemão. A guerra, afinal, não era vencida apenas por quem tinha mais soldados ou mais tanques, mas por quem conseguia manipular o cenário de maneira mais inteligente. Conforme os aliados se aproximavam das fronteiras da Alemanha, o Esquadrão Fantasma executou algumas de suas operações mais ousadas, pois os comandantes alemães estavam cada vez mais desesperados e dispostos a arriscar tudo em tentativas finais de contra-ataque. Uma missão particularmente crítica, semanas antes do colapso final, a unidade simulou a presença de 2 divisões blindadas completas perto de um ponto estratégico que os alemães pretendiam defender a qualquer custo. O objetivo era atrasar o contra-ataque e forçar o inimigo a acreditar que enfrentaria uma força esmagadora. Durante 3 dias, o Esquadrão Fantasma criou movimentações falsas, sons ensurdecedores de motores, luzes de supostas oficinas mecânicas em plena atividade e transmissões de rádio que indicavam uma ofensiva iminente. A Alemanha, convencida de que enfrentaria centenas de tanques e milhares de soldados, redirecionou suas tropas para uma área irrelevante. Isso permitiu que os aliados avançassem com liberdade pelo flanco oposto, quebrando a resistência de forma decisiva. Mais tarde, documentos alemães revelaram que o comando estava absolutamente certo da presença dessas divisões inexistentes, provando a eficiência absoluta da ilusão. No fim da guerra, quando os sobreviventes do Esquadrão Fantasma finalmente puderam revelar a natureza de suas ações, o mundo descobriu uma faceta da Segunda Guerra que permanecera escondida por anos: a guerra do engano, a guerra da criatividade como arma e a guerra da sombra projetada deliberadamente maior do que o corpo. As operações secretas conduzidas por essa unidade influenciaram batalhas, salvaram milhares de vidas e redefiniram para sempre o papel da desinformação no campo militar. Muito antes da era digital, eles provaram que a manipulação da percepção podia ser tão poderosa quanto qualquer tanque ou avião. Suas técnicas se tornaram referência para exércitos modernos, que até hoje estudam a capacidade de transformar ilusões em ferramentas estratégicas. Ao olhar para trás, fica claro que o Esquadrão Fantasma não apenas enganou o exército alemão, ele reescreveu a forma como se entende guerra psicológica, transformando a arma e a imaginação em escudo.
Seus membros passaram décadas esquecidos. Suas operações, por pouco, ganharam reconhecimento histórico, revelando que, em meio ao caos absoluto, a criatividade humana continua sendo uma das forças mais poderosas da história.